Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a esse nosso momento especial de celebração ao nosso Deus. Chame quem está lá na cozinha, chame quem está lá no outro quarto, vem todo mundo agora para frente do seu dispositivo, que nós vamos celebrar ao Senhor. E olha, eu quero que desde já, toda a paz que excede o entendimento, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos celebrar ao Senhor e que essas canções possam ser ministradas ao seu coração e Deus venha falar contigo em nome do Senhor Jesus. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Peça ao Senhor para abrir os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Mais uma vez, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Oh Deus, abra os nossos olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Oh Senhor, eu quero. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Declare mais uma vez que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Oh, Senhor, revela a tua glória. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Oh, Deus maravilhoso. Revela a tua glória sobre nós, ó Pai. Nos dá vitória, Senhor Deus, nesse deserto em que estamos atravessando, porque a vitória é garantida, porque o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.
Então eu direi, oh, oh, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Na tua presença, Senhor Deus, dá tantas vontades, Pai querido, mas a principal delas é estar em tua presença de maneira permanente, é estar frente a frente com o Senhor, é encontrar contigo naquele momento em que o Senhor marcou para que nós fôssemos reunidos e estivéssemos eternamente com o Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, porque tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, Pai querido, obrigado, porque o Senhor é tremendo. Graça e paz, irmãos e irmãs, como é bom a gente poder estar juntos, mais um fim de semana, um domingo, para a glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre família. Família, como é bom a gente poder viver em família. E o tema da nossa mensagem hoje é doenças e traumas na família. Parte da nossa construção como ser humano vem da nossa família. E a família é onde nós nascemos, crescemos, precisamos do apoio e muitos de nós vamos morrer junto com a nossa família. Por isso eu quero levar você lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 3 e versículo 4,
sobre a vida de José, que diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Pai, em nome do Senhor Jesus, visite cada família nessa noite que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor toque no coração, que o Senhor abençoe, que o Espírito do Senhor faça obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido visitante, família, doenças e traumas na família. É na família que nós somos construídos como ser humano. É na família que podemos experimentar nossas primeiras alegrias e nossas primeiras tristezas. A família é algo fundamental para nós. E nós precisamos então ajustar as nossas famílias como o Senhor quer. As doenças, os traumas, as primeiras fraturas na alma, muitas vezes surgem nas famílias. E quando a gente olha a vida de José, nós percebemos de maneira clara como isso é construído e como nós podemos ser pessoas curadas do nosso pano de fundo, da nossa história. Por isso, nessa noite, nós queremos falar sobre isso, sobre as doenças e os traumas na família. José teve como pai Jacó. Jacó teve um relacionamento muito difícil na sua família. O pai de José teve já um relacionamento com a família muito difícil. Ele traiu o seu irmão e ele teve que viver muito tempo longe da sua família. Jacó era chamado de o traidor. E Deus então providenciou, depois de muito tempo, providenciou um reencontro entre Jacó e Esaú. E eles se reconciliaram. E nesse tempo Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó teve vários filhos, mas ele amava mais uma das esposas, era Raquel. E Raquel teve 2 filhos, deu 2 filhos a Jacó. Ela deu a José e Benjamim. José e Benjamim eram filhos da mesma esposa de Raquel. E então esses filhos foram criados junto com os outros filhos de Jacó. Jacó amava mais Raquel, e ele, desses 2 filhos frutíferos, é que nós vamos refletir hoje, José e Benjamim. José ainda era pequeno quando Benjamim nasceu. E quando Benjamim nasceu, diz Gênesis capítulo 35, 18, que ao Raquel dar à luz Benjamim, Raquel morreu no momento do parto. José ainda era pequeno. José presenciou a morte de sua mãe quando ela deu à luz a Benjamim. E quando estava morrendo, Raquel então pronunciou o nome que deveria ser dado a Benjamim. Ela disse que o nome deveria ser Benoni. Benoni deveria ser o nome, filho do sofrimento, filho do sofrimento. Mas Jacó, que agora já chamava Israel, deu o nome de Benjamim. Benoni quer dizer filho do sofrimento, filho da dor. Mas Benjamim é filho da destra, o filho da destra. Então Jacó não se agradou em colocar o nome de Benjamim de Benoni, como a mãe queria. E José estava lá, ainda era uma criança. Ele perdeu a sua mãe naquele momento, dando à luz o seu irmão mais novo. José começou então a experimentar a dor do que é perder a mãe, ainda quando criança. E José e Benjamim foram criados junto com os outros irmãos que o pai tinha dado a eles por meio das outras esposas. Só que esses irmãos começaram a odiar José. E diz o texto que nós lemos que Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque José tinha nascido na velhice, tanto José como Benjamim.
E quando os irmãos viram, diz Gênesis 37:4, que o seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, começaram a odiar José. Então esse é o pano de fundo da vida de José. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos e amigos, é que em família pode haver ódio, ciúme, inveja e sentimentos destrutivos. José foi criado num ambiente de perca da mãe, mas também sendo odiado pelos seus irmãos. O ciúme, a inveja estava instalada ali. O pai de José amava mais a José do que os outros irmãos. Ele tinha um profundo afeto por José. José tinha 12 irmãos e ele era o mais querido. Seu pai fazia o melhor para ele. Seu pai o abraçava, dava carinho. Seu pai o protegia mais do que os outros irmãos. E a Bíblia diz que era filho da velhice. O vigor tinha acabado, mas mesmo assim Deus lhe dera um filho da mulher que ele amava. Ele era o mais amado da casa. Mas, meus queridos, ele também passou a ser o mais odiado. Então os irmãos de José, eles conspiraram contra José. Eles pegaram José, jogaram num buraco, depois pegaram José, venderam José para o Egito. José foi viver longe da sua família. O seu pai não sabia que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. O seu pai chorou amargamente. Que dor o pai ter um luto por um filho que ele pensava que estava morto. E José foi viver longe da sua família e foi para a casa de Potifar. Potifar era alguém muito influente no Egito. E com o tempo trabalhando para Potifar, ele começou a se desenvolver, ele começou a crescer. Mas a esposa de Potifar queria trair o seu esposo. Então ela armou uma cilada para José, para atrair o esposo Potifar com José. E então diz o relato que quando ela armou a cilada, José fugiu. E ela acusou José injustamente. Mais uma dor no coração desse jovem, mais uma dor no coração dele. Ele foi preso, ficou um tempo preso ali. E lá na prisão Deus descortinou sonhos para José. E então as pessoas que estavam ali levaram estes sonhos para o faraó. E José então foi aclamado governador do Egito. Ele cresceu, ele desenvolveu. Mas a Bíblia diz que o pano de fundo da história dele é de uma família com problemas, uma família fraturada, cheia de ódio, de ciúmes. E há tantas pessoas em nossas igrejas carentes do amor dos seus pais. Os irmãos de José eram carentes do amor dos seus pais, porque o pai amava mais José do que os seus irmãos. Eu não sei como você foi criado, mas há pessoas que têm filhos em casa, que experimentam a verdadeira solidão e o abandono. Os seus pais não abraçam, sua mãe está ausente, assim como a mãe de José, que faleceu logo quando ele era pequeno. Talvez o seu pai amou mais os seus irmãos do que você. Talvez você não conhece o seu pai. Talvez os seus pais te rejeitaram quando você ainda era criança. Às vezes quando você estava no ventre. Talvez o seu pai foi embora, a sua mãe foi embora. Isso causou fraturas, uma doença na alma. Talvez você é fruto de um adultério, talvez você é fruto de um estupro. Eu não sei o que se passa na sua alma, mas esses sentimentos destrutivos, eles muitas vezes são instalados em nós, lá no início da formação da nossa família. E os irmãos José então conspiraram contra ele para matar. Irmão tentando matar irmão, assim como Caim matou Abel. Sentimentos destrutivos é algo terrível gerado nas famílias, ódio, desavenças. Por isso esses traumas, essas doenças na família precisam ser sarados pelo Senhor, precisam ser tratados pelo Senhor. E eles então conspiraram para matar José, mas não conseguiram. As maiores brigas familiares, os crimes passionais são movidos por sentimento dessa natureza: ódio, inveja, ciúmes.
onde deveria ter amor e carinho, muitas vezes tem espinhos grandiosos nas famílias. Então que Deus nos livre de corrermos esses riscos, de nós nos destruirmos a nossa família. Mas José, meus queridos, ele foi honrado lá no Egito, ele foi levado a um alto posto no Egito, mas havia um problema. Nesses traumas e doenças na família, havia um problema. José tinha tudo agora no Egito. José se tornou governador do Egito. José tinha se tornado alguém muito poderoso no Egito. Ele tinha trabalhado de maneira a livrar o Egito da fome, toda aquela região. Mas havia um problema. José tinha tudo, mas José não tinha família no Egito. Um homem cheio de traumas e fraturas na alma. Era vitorioso nos negócios, era vitorioso nas finanças, mas havia dores na alma de José gerada há muito tempo. José precisava se reencontrar com seu passado, se reencontrar com seus irmãos, reabrir feridas para que ele pudesse ser curado. Ele tinha tudo, mas ele não tinha família. Muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo longe das suas famílias por problemas diversos, por causa de ódio, de rancor, de mágoas, mas elas são vitoriosas numa área, mas elas têm tristeza na outra. As fraturas e os traumas estão instalados, e José precisava então se reencontrar com seus irmãos e ser curado. Em segundo lugar, José acumulou no seu coração um remorso prolongado, tanto ele quanto os seus irmãos. Seus irmãos estavam também doentes. Eles fizeram mal contra José, mas eles continuavam também doentes depois de muito tempo. De Gênesis 42, 21, que quando eles chegaram diante de José, que José colocou-os à prova, eles se prontificaram a fazer o que José mandou, mas eles falaram assim: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso lhe sobrevém sobre nós esta angústia. 20 anos depois de terem vendido José como escravo, ainda sentiu remorso pelo mal que haviam praticado contra José. 20 anos depois, ele diz assim: nós estamos sendo punidos, nós estamos passando por isso, porque nós fizemos algo contra o nosso irmão, nós vimos ele angustiado, nós vimos como ele estava quando nós o vendemos, e nós praticamos o mal. E 20 anos depois, eles estão lembrando do que eles fizeram. 20 anos depois, se eles tivessem se arrependido e confessado o seu erro diante do seu pai, diante do Senhor, e tentado resgatar o seu irmão, eles teriam obtido perdão, a paz na alma, mas eles preferiram guardar o segredo durante esse tempo todo, o que lhes causou uma grande angústia. Muitas vezes, as pessoas que foram feridas na família, tão longe, distante como José, experimentando sucesso em alguma área, mas o coração ainda ferido. Mas aqueles que ficaram e praticaram mal, também não conseguem ficar aliviados na sua consciência, pelo mal que praticaram, assim como os irmãos de José, 20 anos depois. Eles guardaram o segredo de ter machucado alguém. Essa lição serve para nós. O poder curador de Cristo, meus queridos, está à disposição para aqueles que buscam alívio. Quanto mais tempo demoramos para nos arrepender dos problemas que causamos à nossa família, mais prolongado será o nosso sofrimento. Quanto mais tempo uma pessoa passa sem se reencontrar com o seu passado de doenças e traumas na família, mais tempo ela vai sofrendo, mais tempo essa dor vai triturando a alma, mais tempo essa dor vai ficando, endurecendo a sua consciência. Mas os irmãos de José, 20 anos depois, encontraram com seu irmão,
e eles relembraram do que praticaram. O remorso prolongado, o perdão sempre disponível por 20 anos, mas eles não quiseram se arrepender. Eles não quiseram falar a verdade para o seu pai. Eles não quiseram declarar diante de Deus o mal que praticaram. Famílias que estão guardando um remorso um pelo outro, o esposo pela esposa, por muito tempo. Filhos que não voltam para casa por remorso, ou porque fizeram mal contra os seus pais, ou os seus pais fizeram mal contra eles. O remorso prolongado causa uma doença, um trauma na alma. E José era um homem rico, mas um homem doente. Seus irmãos estavam agora na família, permaneceram com seu pai, mas eles estavam doentes. Em terceiro lugar, nós precisamos, no meio dessas fraturas, dessas doenças, experimentar o milagre do perdão. Não há família perfeita. A família de José causou-lhe grande mal. Seus irmãos causou-lhe grande mal. Eventos incontroláveis. A morte da sua mãe quando ele ainda era criança. Está longe do seu irmão Benjamim, que era o único filho que era da mesma mãe, Raquel, que faleceu. Estava distante. Ele estava distante de quem amava. Ele tinha uma vida de sucesso, mas ele tinha problemas lá na alma. Todos estavam doentes. Uns por guardar o segredo para o seu pai, ter praticado mal. Outro por ter sofrido mal. E precisava então de perdão. Precisava de uma reconciliação. Então em Gênesis 42, 24 diz que quando José teve um encontro com seus irmãos, ele retirou-se dali e foi chorar. Capítulo 43, versículo 29 diz que levantando José seus olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e ele ficou muito emocionado, profundamente emocionado por causa de seu irmão. José apressou-se em sair e procurar um lugar para chorar. E entrando em seu quarto chorou. José tinha colocado à prova os seus irmãos que foram comprar coisas no Egito. E quando os irmãos estavam ali, José disse assim: eu só vou vender outra vez se você trouxer o Benjamim, o irmão mais novo. Ele não falou nessas palavras, disse assim: é o teu irmão mais novo, traga-o para mim. E quando eles levaram Benjamim, José teve um reencontro com seu irmão que nasceu no dia da morte da sua mãe. José saiu dali e chorou, chorou e chorou. Depois de testar os seus irmãos, que estavam verdadeiramente arrependidos, então José se revelou a eles. José se revelou a cada um deles. Diz Gênesis 45, 3 e 4. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José deu-se a conhecer aos seus irmãos. E quando ele se deu a conhecer os seus irmãos, meus queridos, ele então abriu uma janela na mente deles, que esses irmãos estavam diante daquele que eles fizeram mal, das pessoas que eles praticaram mal, que era José. Todos os seus irmãos ficaram pasmados. Deus muitas vezes faz com que nós reencontramos o nosso passado para que haja cura, perdão e transformação. O milagre do perdão. José estava experimentando isso e os seus irmãos estavam experimentando. José então perdoou os seus irmãos sem qualquer reserva. Ele diz em Gênesis 45, 14 e 15:
Então ele lançou sobre o pescoço seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Traumas e doenças nas famílias devem ser tratados com perdão. Os irmãos José estavam diante daquele que foi ferido. José, o ferido, estava diante dos seus irmãos. Mas eles se encontraram. Eles abraçaram. E eles beijaram. José poderia raciocinar assim: ora, eu sou um homem rico, eu não preciso de mais ninguém. Fizeram mal contra mim, mas eu vou deixar no passado, eu vou deixar para lá. Não, José entendeu que precisava ser curado também. E os seus irmãos o encontrou e foram curados. Não importa o que aconteça com a gente, nós precisamos estar dispostos a perdoar nossos familiares ou quem nos magoe ou nos magoou de alguma forma. Não importa o que aconteceu. Eu sinto muito se você passou por um problema na sua família, um problema que fraturou a sua alma, e até hoje você tem mágoa, tem remorso, tem um trauma. José precisou reencontrar com o seu passado e ser curado. O sucesso não é suficiente para uma alma ferida. O sucesso não é suficiente para alguém que está doente por causa de um problema na família. Meus queridos amigos e irmãos, José só no final, se perguntasse a José dias antes desse encontro, como era a sua vida, José diria: eu tenho tudo, sou um homem de sucesso, mas eu ainda sinto saudade do meu pai. Eu ainda carrego algo no meu coração sobre os meus irmãos. E eu tenho saudade de Benjamim, que quando ele saiu da minha mãe, a minha mãe faleceu. Essas memórias precisam ser tratadas. Uma família pode ter ódio, ciúmes, inveja, assim como na família de José. Eu sinto muito se isso aconteceu com você. Talvez você está com um remorso prolongado na sua alma, que você vai dormir e você lembra da família que te feriu, ou da família que você feriu. Eu sinto muito se isso aconteceu com você. Mas Deus quer que nós reencontremos com o nosso passado, com a nossa família. Talvez está na mesma casa ainda. Deus quer o milagre do perdão para você. José só foi totalmente vitorioso quando ele colocou a doença e o trauma gerado na sua família, colocou diante de todos, e ele chorou diante do Senhor, ele chorou de remorso, ele chorou por causa do perdão, ele chorou porque a saudade estava sendo agora suprida por abraçar os seus irmãos. As pessoas são mais importantes do que a nossa história. As pessoas são mais importantes do que aquilo que aconteceu conosco. Por isso José agora estava valorizando os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, estava sustentando os seus irmãos, e no final ele diz: eu sei que o Senhor me trouxe para esta terra para o bem de todos vocês, para o livramento de todos vocês. José passou então a sustentar a sua família, ele poupou a sua família da fome, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender, meus queridos amigos e irmãos, que muitas coisas aconteceram conosco, nós não temos controle, mas Deus pode transformar estes eventos ruins em algo que pode ser bênção para esta geração. Por isso eu sinto muito o que aconteceu com você.
Eu sinto muito por aquilo que você passou, mas Deus pode fazer com que estes eventos, estas doenças, esses traumas sejam curados e essas memórias passem a ser bênção para você usar na obra de Deus. Por isso, nesse tempo de família, deixe Deus curar as suas doenças e os seus traumas, em nome de Jesus. Ninguém tem família perfeita, mas todos nós podemos ter um perdão perfeito, uma reconciliação perfeita, porque a vida de José é um verdadeiro paralelo da vida de Jesus. Jesus, ele sentou-se à direita do seu pai. José sentou-se no trono também no Egito. Jesus perdoou os nossos pecados. José também perdoou os seus irmãos. Jesus não usou do poder para destruir os seus irmãos, os pecadores, mas usou do seu poder para perdoar. José também usou do seu poder para perdoar. As pessoas traíram Jesus, mataram Jesus. Os irmãos traíram José, tentaram matar José. José perdoou, José reconciliou, e Jesus também, ele perdoou os pecados dos traidores, daqueles que tentaram matar, daqueles que o matou. Por isso, nessa noite, deixa Deus curar a sua vida, dos traumas e das doenças que podem ter sido gerados no seu coração. Por isso eu quero orar com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe cada um daqueles, Pai, que estão nos ouvindo, pessoas que foram trituradas pela vida, pessoas que contraíram problemas, pessoas que contraíram doenças, traumas, fraturas na alma. Senhor Deus, há pessoas que foram abusadas, pessoas que foram deixadas para trás, pessoas que foram, ó Deus, feridas nas suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, envie a sua cura, o seu perdão, envie o momento de que eles possam se reencontrar e se perdoarem e manterem-se unidos. Em nome do Senhor Jesus, que haja bênção sobre as famílias. Amém, amém. Glória a Deus e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e lhe dizer que fraco eu sou. Eu sei que não mereço e nisso reconheço ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e quem minto seja sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor venha se agradar de mim, e que a minha atitude
seja igual a do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu seja sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor vença se agradar de mim, e que a minha atitude seja igual a do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Oh Senhor, muito mais de ti e menos de mim. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente por esse momento em que nós celebramos juntos ao Senhor. Que você tenha uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco e conosco permaneçam hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.